Bem-vindo ao podcast Cliques, Códigos e Checkouts. Aqui você acompanha conversas com líderes do varejo sobre as estratégias e tendências que estão evoluindo o setor. Inspire-se com suas decisões e visões para um futuro ainda mais inovador. Bom, galera, hoje a gente tem aqui um líder que vive no olho do furacão do varejo. Um cara que junta números com inovação, que entende que finanças não é só planilha e estratégia, é futuro, ok? Então, Mônica, o que você acha desse invitado que a gente tem hoje aqui? CFO do Nordestão, 15 anos de liderança em finanças, transformação digital e governança. Implantação do e-commerce omnichannel e inovação em automação, diretor regional da Associação Brasileira de Segurança Cibernética. Léo, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Mônica. Obrigado, André. Também agradeço muito pela participação. Léo, se você tivesse que traduzir o Nordestão em uma palavra só, qual seria e por quê? Carinho. Uma frase, um carinho e atendimento em atender, né? O Nordestão, ele preza muito pelo ato do cuidado não só com os colaboradores, como com o cliente. Talvez seja uma das poucas marcas regionais que tem uma conexão emocional com o seu cliente quando se fala de varejo. Então, faço desafio para qualquer pessoa que quiser visitar Natal, passeio, pegar um Uber, pegar um táxi, fazer essa pergunta de maneira espontânea, que eu acho que, ou para qualquer outro natalense, vai ter uma resposta muito parecida. Esse cuidar, e quando a gente consegue chegar no cliente e ter essas respostas espontâneas, como você está falando, eu acho que passa por uma cultura muito forte, né, da companhia, da empresa como um todo. Mas eu queria começar te perguntando, Léo, na sua visão, como o líder financeiro, quais são os desafios aí que o varejo alimentar vai enfrentar nos próximos 3 a 5 anos? E o que precisa já ser visto desde agora? Tá. Eu peguei esse gancho até porque como você já falou do cliente, Pronto. eu já aproveitei esse gancho para te perguntar isso. Perfeito, Mônica. A gente pode abrir esse gancho em várias facetas, tá? A primeira delas, a gente pode falar na mudança do comportamento do consumidor, tá? Então, o consumidor há 20, 30 anos atrás, ele tinha o hábito de comprar todas as suas compras num único canal, de um único jeito. Então, você ia na loja mais próxima, vamos pensar um pão de açúcar nos anos 70 e 80, e lá você comprava da higiene e limpeza, da higiene e limpeza pessoal até perecíveis, carnes, etc. Você fazia a compra inteira. Hoje essa dinâmica mudou. Essa dinâmica ela mudou não só do ponto de vista de canais. Então, o consumidor ele tem agora ele faz um pedaço no varejo, ele faz um pedaço no varejo, ele faz um pedaço no açougue do bairro. Como também mudou a questão do online, então ele faz um pedaço no online. Então, você ouve essa fragmentação de como o cliente vê as jornadas. Isso gera o primeiro desafio para o canal, ou para o varejista. Como é que ele quer se posicionar o novo comportamento do consumidor em que ele não tem mais a preferência 100% de tudo. Então, são poucos os consumidores, que vocês forem no convívio social de vocês, que vai dizer, eu faço todas as minhas compras em tal loja. Essa frase está sendo cada vez mais rara, tá? Então, esse é o primeiro desafio. E aí, desse desafio, eu acho que abre uma coisa que no varejo brasileiro ele é um pouco, eu não sei se a palavra é negligenciado, mas ele é pouco olhado, que é um conceito, eu vou até falar um estrangeirismo, né, que é o KVI, né, que é o Knowledge Value Items, né, que basicamente quer dizer o seguinte: quais são os itens que o consumidor lembra do preço? E aí pode ser também outros atributos, mas vamos falar de preço para ficar mais simples para todo mundo. Então, um desafio que eu faço para todos os varejistas é, quando o cliente terminar e passar pelo PDV, e você abordar ele e perguntar, me diga uma coisa, quais desses itens você acha que a gente aumentou o preço, ou reduziu o preço, ou está mais caro ou mais barato que da outra vez que você comprou? Ele não vai lembrar de todos, mas ele vai lembrar de alguns.
E esses que ele vai lembrar, o varejista deveria monitorar, porque ele faz o posicionamento daquela loja. Então, ele vai lembrar dos itens que ele compra naquele canal. Se ele não compra carne naquele canal, ele não sabe qual é o preço da carne que ele acabou de comprar, ele não sabe qual era da semana passada. E esse conceito eu acho muito importante. Eu acho que isso é uma parte que é muito negligenciada. E eu acho que isso vai mudar cada vez mais. Visto numa janela de 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque o consumidor está quebrando a sua jornada em múltiplos canais. A gente chama isso, alguns chamam de omnichannel, quando ele quer capturar todos na mesma empresa. Mas o cliente, ele é omnichannel. Na verdade, não é o varejista, é o cliente que é omnichannel. Então, isso é que eu acho que é o grande desafio nos próximos 3 a 5 anos, olhando do ponto de vista do consumidor. Olhando do ponto de vista da empresa, aí você tem outros desafios, né? Você tem os desafios da reforma tributária, que está para vir, né? A gente vai criar o IBS e o CBS, né? Essa reforma tributária, ela tem uma visão de levar margem, de reindustrializar o Brasil. No fundo, a grande ideia da reforma é essa, né? E ela tem essa visão de que o setor de serviço no Brasil ficou muito grande, o setor de indústria ficou muito pequeno. Acho que a gente não pode perder a visão macro do que está acontecendo. Ainda é muito cedo para dizer como é que isso vai se comportar em termos de preço. Mas que a ideia do legislador era aumentar a capacidade industrial do Brasil e reduzindo o setor de serviço como um todo, isso está claro. E qual é o impacto disso varejista? Começa em janeiro de 2020 e 2026. Em janeiro do próximo ano já começam as primeiras mudanças. É claro que a mudança foi até 2032. E aí, nesse contexto, eu acho que o CFO tem um papel crítico em entender antecipadamente como é que essas mudanças vão ocasionar e dar os inputs. Porque se a indústria vai ser a beneficiada, significa dizer que em algum momento ela tem que ter redução de tabela de preço. E se o varejista não estiver entendendo quais indústrias vão ter, pode ter um hiato ali. Então, olhando para 3 ou 5 anos, eu vejo, olhando para dentro, a reforma tributária como algo muito crítico, olhando para fora, a mudança do comportamento do consumidor. E uma pitada geral, para fechar, a gente tem a parte de inteligência artificial, que é algo que talvez ainda não seja realidade das companhias, mas em franco crescimento e projeção. É algo que deve ser monitorado de perto. Muito bom, Leo. A gente, mais para frente, temos aí uma perguntinha sobre ela, já que você já tocou esse tema. Eh, e, mas antes disso, o CFO como protagonista comercial, ¿no? Porque muchas veces ve, digamos, caminando o parece desde fuera que finanças não vai dar mal da área comercial, não? Se entende que o varejo tem que ser um negócio muito financeiro, não? Pelas margens estreitas, não? Que tem esse negócio. Mas como CFO, você hoje, ou como o CFO pode influenciar, contribuir também, não? Para decisões comerciais como sortimento, precificação, promoções, garantindo que essas escolhas maximizem os resultados sem perder competitividade. É. André, eu acho que aí essa resposta tem vários detalhes também. Ela é uma resposta que bem, bem didática. A denota, né, entre que a área comercial e a área financeira, na verdade, perpassa o varejo. Eu converso com gente de indústria, converso com gente do setor de serviço, essa é uma coisa meio universal. E o motivo, depois de muita reflexão, o motivo que eu vejo por que existe esse aparente conflito é porque a área financeira, ela tem que estar preocupada com o processo. Ela tem que estar preocupada com a robustez e a repetibilidade de alguma determinada coisa. E ela tem que estar preocupada com o que foi previsto aconteça. Por N motivos. Porque no final do dia é o diretor financeiro que está indo no banco e fazendo uma promessa para ele. E quando você toma um empréstimo, o empréstimo é certo, o dinheiro cai. O pagamento é uma promessa. Né? Muita gente esquece isso. Mas o pagamento do banco é uma promessa. Você vai promete que você vai pagar. Você vai, até aquele momento você fez um plano. E a área comercial em geral, e aí não estou querendo fazer um caricato, mas a área em geral gosta de muita flexibilidade. Porque eles querem surfar o momento de como está
aquela situação de mercado. E aí é que começam a surgir os conflitos. Então, os conflitos, eles nascem de uma área que entende que ter o máximo de flexibilidade possível maximiza vendas e maximiza retorno, e de uma outra área que é a área que no final promete para muita gente, promete para os stakeholders, promete para os funcionários que vai pagar, promete para o banco que vai pagar, é uma área que no final tem que fazer um monte de promessa de que o futuro vai dar certo do jeito como foi planejado, e aquele produto, quanto mais padronizado, processado, roteirizado for, melhor. Então é daí que surge um conflito. Mas dito isso, eu acho que as duas áreas têm que aprender uma com a outra, tá? E eu acho que a maior contribuição que um CFO pode trazer para a área comercial é entender ou fazer entender que a padronização, os processos, ela tem ganho. A repetibilidade tem ganho. Ter flexibilidade é bom, mas não sem determinados limites ou sem determinadas regras. Então, eu acho que o primeiro papel do CFO quando ele entra numa empresa de varejo é ele entender como a área comercial opera e quais são os limites dessa operação. Eles podem comprar o que eles quiserem, ou eles não podem comprar o que eles quiserem. Eles podem rebaixar o preço de um produto para ter margem negativa, eles não podem rebaixar para ter margem negativa. Quais são os limites que eles podem fazer? Eles podem inventar um acordo comercial que não está no sistema, num formato que não está no sistema. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E é um processo muito de evangelização, porque tradicionalmente, alguém que se formou numa veia 100% comercial, ele vai preferir a flexibilidade ao extremo em detrimento de qualquer cenário, tá? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto para ajudar nas margens, tá? Um outro ponto que também acho que o CFO ele agrega demais dentro do ambiente comercial é uma parte mais, vou chamar de matemática barra analítica, tá? Que é a capacidade de olhar para números no detalhe. Então, gerar os reportes para a área comercial, olhar os números no detalhe, eu acho que também é uma missão dele. E a gente pode entrar aqui em detalhes de como fazer isso, mas a gente fala muito de ticket médio e número de clientes, né? A gente não fala do preço médio vendido no item e quantos de itens foi em cada cupom, né? Que é o desmembramento desse detalhe. Então, que aí você está começando a medir duas coisas. Está medindo a inflação e você está medindo que quando a pessoa entra na minha loja, se ela leva mais ou menos, né? Uma coisa é medir quanto cada um está levando, outra coisa é medir o preço. Só que o preço é a quantidade, tem um componente de preço, né? Tem um componente de quantidade, você quebrar isso. Então, esse tipo de análise, esse tipo de insight, que às vezes não é tão simples para o dia a dia de quem está no comercial, porque no final ele está negociando e a negociação às vezes tem muitas idas e vindas, eu acho que isso é o papel do CFO, tá? Então, de maneira bem resumida, começar a dar limites, definir os limites, até onde pode ir, até onde não pode ir, e munir de informações para eles tomarem decisão, eu acho que é o grande papel do CFO olhando para a área comercial. E ambas entenderem que o conflito surge de que cada um quer uma coisa diferente uma da outra, né? Eu acho que isso é uma coisa que é universal. Ô, Léo, e o que você aprende com a área financeira? Quais são os principais aprendizados que você tira da área comercial? Os principais aprendizados que vêm da área comercial para você? Olha, tem muitos. Eu não sou uma pessoa comercial. E assim, minha história, não. Eu comecei como consultor de consultoria e vim para a área financeira. Mas uma é entender que, como é que eu coloco isso? Quando as variáveis mudam, você tem que içar seu barco para onde os ventos estão indo. Então, a flexibilidade que eles tão prezam, ela tem um fundo de existir, né? É muito difícil você ir com um barco contra o vento, né? Se você for exatamente contra o vento, você não consegue. Você tem que direcionar a vela para você fazer tipo uma curva, você contornar aquele caminho. Então, a área comercial é uma área muito, muito boa de entender para onde os ventos estão indo rapidamente, sentir a mudança do mercado e tentar ser uma biruta, vou colocar nesse termo, para direcionar a companhia para o outro lado. É claro que tem que tomar cuidado para não bater no Recife, mas que aí vem o papel que eu acho do CFO, né? De não fazer bater no Recife, mas eu acho que essa visão da área comercial de
perceber como o vento está mudando, eu acho que é uma habilidade muito importante. E você falou um pouquinho sobre alguns indicadores, né, na tua fala você trouxe muito disso, né, do que como a área, financeira, contribui. Quais são esses indicadores, assim, ou quais você considera indispensáveis, assim, para medir impacto, ou seja, imagem, seja para evitar ali aquele efeito bumerangue, enfim. Quais você considera aí indispensáveis? Olha, tirando os tradicionais, né, porque aí vamos falar primeiro dos tradicionais para todo mundo estar na mesma página. Crescimento de vendas eu acho que é um driver crítico para o varejo, por mais que a gente fale, a gente não pode fugir dele, tá. E aí de crescimento de venda você abre essa estratificação que eu acabei de citar, né, ticket médio, número de clientes, o preço médio por item, a quantidade de itens por cliente levado, então eu acho que isso não dá para fugir. Agora tem outras variáveis que elas não são tão comuns, mas elas são extremamente importantes. Você tem que ter algum indicador de satisfação do seu cliente, tá. Se vai ser NPS ou outro, aqui para mim eu acho que pouco importa qual a metodologia que você quer adotar, mas você precisa ter um indicador que meça satisfação. E mais importante do que isso, que eu acho que aí talvez seja o grande pulo do gato, é a loja, ela é um veículo para se chegar no cliente, mas o que interessa é chegar no cliente. Então eu tenho que conhecer quem são esses clientes. E poucos varejistas se preocupam em entender e classificar esses clientes. E eu gosto de falar uma coisa que pouca gente, às vezes eu vi no mercado falar, todo mundo fala do Pareto. Ah, o 80-20. Mas ninguém lembra que eu posso fazer o Pareto do Pareto. O que é o Pareto do Pareto? Então, dos meus 80% que eu separei do que é mais importante, eu tenho um Pareto lá dentro. E se eu fizer o Pareto do Pareto, eu vou chegar aos seguintes números. Eu vou chegar no número aproximadamente que 5% representa metade. Os números não são exatamente isso, mas é arredondando para ficar mais simples para a audiência. Então, 5% tem metade do efeito. Significa dizer que uma loja, e eu já vi dados que suportam isso, né, de várias situações, metade da venda de uma loja, ela às vezes é dada por 5% dos clientes. É aquele cliente que mora lá perto ou que não mora lá perto, que compra tudo ainda lá, ou que faz grandes compras lá, que ele é fiel, etc., e ele carrega 50% da venda da loja. Pouca gente lembra disso. E 5% dos seus clientes serem identificados, ou se você pudesse identificar, se você não tivesse CRM, deve representar perto de metade da venda da loja. E se você for para uma operadora de caixa antiga e perguntar assim, quem é que está sempre por aqui? Ela vai saber lhe dizer. Ah, tem um senhorzinho, tem não sei quem, tem um menino, tem. Ela vai saber dizer. Ela vai saber dizer quem é esse 5%, né? Mesmo sem CRM, sem tecnologia, porque ele está com uma certa frequência lá. E eu acho que esse indicador, que é conhecer esses 5%, saber quem eles são e ver a forma de relacionar com eles, eu acho que é o indicador mais relevante que um varejista pode ter para longo prazo. Tá? Porque quando esse cliente, por qualquer motivo, ele deixa de ir naquela loja, ou foi para concorrência, ou começou a comprar em outro tipo de canal, o dano naquela loja a longo prazo, ele é significativo, tá. Sí. Inclusive en ese escenario que usted tocó anteriormente, así que dentro de esos desafíos también en los próximos años, es cómo continuar fidelizando, ¿no? A ese cliente, ¿no? Que hoy nos visita, porque a gente ve muito o varejista querendo ser muito agresivo en preço, por ejemplo, para trazer nuevos clientes. Porém, sabemos que o preço não fideliza, não? É uma condição que parecerá que se eu tenho o melhor preço vou fidelizar, mas a gente sabe que não é assim. Que sabe, quem entende realmente de dados, quem aprofunda em dados, esses números que você coloca, quando você coloca realmente no lápis, em uma tela, você se dá conta que a gente às vezes está sendo muito agressivo em preço e perdendo dinheiro, não? À toa, não? E isso, André, é muito comum.
Eu acho que é o efeito mais comum e tem a ver com aquela primeira coisa que a gente falou, que é quais são os itens que o seu consumidor realmente importa quando vai para sua loja, né? Então, quando você faz uma promoção muito agressiva em itens que não está dentro do KVI da loja, teoricamente você está atraindo uma pessoa que só está indo para comprar aquilo, pode comprar outras coisas, mas ele não vai fidelizar naquela loja. Às vezes é contramão para ele. Ele tá indo lá apenas porque ele viu no Instagram aquele preço. Ele não faz parte da rota dele, não faz nada. Então, faz sentido fazer isso? Às vezes pode até fazer, se você quer desovar, se fez uma parceria com a indústria, etc. Mas, como você bem disse, não é este atributo que vai manter ele retornar para aquela loja. Ou torná-lo cliente daquele canal. E aí vou unir tecnologia, é nesse momento que eu entendo que as ferramentas de tecnologia, seja um e-commerce, seja um canal digital, faz todo sentido. Porque pode ser que eu vou fazer uma promoção que não é específica daquela loja, com um grande objetivo de trazer clientes para experimentar a loja. Ótimo, pode ser uma estratégia vencedora. Desde que eu, capture quem ele é, dois, eu consiga ter um relacionamento com ele, três, eu consiga uma forma de atender ele a posterior que seja mais conveniente para ele, não para mim. Porque, como eu acabei de dizer, pode ser que a loja seja na contramão de onde ele mora. Exacto. Então, isso eu acho que é uma coisa que, por exemplo, vamos pegar o caso da Amazon, a Amazon faz muito bem isso. É, quando você assina o Prime, você assina o Prime que você quer é, frete grátis, por exemplo. Mas aí ele te entrega um rádio, ele te entrega vídeo, ele te entrega não sei o quê. Ele está fazendo testes de valor para tentar manter você no Prime. Então, eu acho que os varejistas tradicionais, a gente não tem essa visão ainda muito clara, né, de como fazer com que o cliente fique recorrente num ecossistema. Eu vejo até desde o início da tua fala a constância no desafio da fidelização. E a gente vive tudo isso muito por conta mesmo da omnicanalidade, enfim, de N fatores que você já citou aqui desde o início. E até eu posso ter um conhecimento profundo desse cliente, mas se eu também não utilizo esse conhecimento para me relacionar e para me envolver, né, com esse cliente, para fazer isso, como você citou que a Amazon faz, eu também acabo ficando dentro do mesmo contexto. Você acredita que a gente está muito mais ainda para entender o cliente, o que hoje a gente já tem dado suficiente, mas a gente ainda não utiliza os dados da forma que a gente deveria e nem utiliza as ferramentas que façam isso, quer dizer, que consigam criar esse ecossistema. Eu acho que tem um pouco de tudo, Mônica. Tô pensando aqui junto com você, tá? Mas eu acho que tem um pouco de tudo. Um lado se evoluiu muito, principalmente depois pós-pandemia. Então, eu acho que antes da pandemia eu não ouvia ninguém falar de CRM. Se alguém falasse de CRM era um negócio muito, muito inovador. Hoje eu entendo que é uma coisa comum se falar de CRM. Antes da pandemia, quase ninguém trabalhava com cashback, hoje é uma coisa comum se trabalhar com cashback, então nesse sentido evoluiu bastante. Por outro lado, o que eu visualizo na maioria das empresas, essa adesão ela foi feita por silos. Então, o silo do marketing definiu uma coisa, contratou, o silo não sei quem contratou, o silo da TI contratou, silo, e as empresas estão com muitos silos e esses dados não estão de maneira integrada. Então, hoje o grande gap que eu sinto, o próximo passo é como quebrar esses silos e integrar tudo. Nesse aspecto, eu acho que até que a IA generativa pode ajudar demais, porque uma das dificuldades de integrar silos, que as pessoas às vezes não subestimam, é que elas foram feitas com critérios diferentes e que a junção não é fácil. Então, sei lá, uma pessoa botou a chave como CPF, outra botou como RG.
e não tem um RG no teu CPF, não tem um CPF, tem um RG. Como é que você junta? Alguém tem que ler na mão e dizer, ó, aqui é Leonardo, mora em tal endereço, amanhã tá, não, é esse Leonardo aqui, então vamos juntar. Então, juntar silos é muito custoso, ser feito na mão, né? Eu entendo que ferramentas como o ChatGPT da vida, ele está reduzindo muito o custo de fazer isso, e eu já estou vendo iniciativas nesse sentido. Então, não só juntar com padronizar descrições que eram feitas de um jeito e de outro. Então, eu acho que o grande desafio, olhando 3, 4, 5 anos para as empresas, que construir uma arquitetura tecnológica, começar a quebrar esses silos e juntar tudo. E aí, assim, talvez a IA não esteja ainda 100% pronto, mas ela pode ser um acelerador de redução de custo que torne viável fazer. Sí, ahí yo concordo mucho contigo nesse sentido, ¿no? Acho que eh, hoje uma das grandes dificuldades quando você, e acho que não só do lado do varejo, não, inclusive do lado da indústria, existem muitos silos informativos, não? Cada área tem uma plataforma, cada área de pricing tem uma coisa, a área de category management tem outra, a área de Né? abastecimento tem outra e assim por diante, ¿no? Então, nesse sentido, eu queria aproveitar para te perguntar, porque al final do dia a margem continua sendo apertada para o varejo, não? A gente sabe que o varejo é um negócio de volume, com margens pequenas, No mundo inteiro. porém, existem decisões operacionais do dia a dia, não? Variáveis importantes para o negócio, como abastecimento, cadastro, sortimento, precificação, etc., que pueden generar perdas silenciosas, ¿no? O sea, por ese mismo punto que você tocaba no inicio, ¿no? Cuando você tem un comercial que no tiene esa dinámica y esa rotina, porque o cara está o día todo se reunindo con fornecedores, mas por otro lado tem pessoas como, o sea, área de category management, as pessoas de área financeira, que só analisam, então, o sea, vivenciam o número, o dado, não? Exato. Então, eu queria te perguntar como a área financeira pode ayudar a mitigar esas perdas silenciosas y a tu punto, cómo a inteligência artificial, a tecnologia hoje pode ajudar o varejo nesse quesito, não? Vamos começar pela tecnologia, tá? Eu acho que a tecnologia pode ajudar demais o varejo, desde que o varejo saiba o que queira comprar. Então, o silo, ele é um efeito colateral de empresas que é de software, prioritariamente, abordando executivos, mostrando o PowerPoint e dizendo que aquilo é maravilhoso para aquela área, e aquela área comprando aquele caso porque vai revolucionar a empresa. Eu acho que eu já estou ficando velho o suficiente para ter já visto muitas vezes isso, né? E então eu acho que o grande ponto de partida é o que que a empresa quer na tecnologia. E aí você tem, parece uma pergunta meio retórica, mas ela não é. Eu vou pegar dois ícones do varejo mundiais e vou mostrar o foi tão diferente a tecnologia de um lado e do outro. O Walmart, em 1972, tinha menos de 3.000 funcionários. 3.000 funcionários. Em 1990, ou seja, uma janela de tempo relativamente curta, né, de 28 anos, ela atinge 1 milhão de funcionários. Faça a conta que você vai ver a velocidade que o Walmart cresceu nesse período. E se você ler os relatórios da época, se você fizer uma busca, você vai dizer que ela só conseguiu fazer isso por tecnologia. E eu estou falando anos 70 e 80. Mas o que ela usava a tecnologia lá na época? Redução de custo e eficiência de processo operacional. Então, ela teve um dos primeiros data center para otimizar a folha de pagamento, ela teve o principal data center para fazer roteirização de caminhão, ela tinha data center para fazer definição de grade, de horário, de entrega, tinha tudo, mas com uma visão, qual a visão? Uma visão muito interna. E deu muito certo, né? Tanto é que se tornou o maior varejista do mundo, pelo menos físico, disparadamente, sem discussão. E eu posso ir por um outro caminho totalmente diferente, que eu vou falar da Amazon, que durante de 1994 até quase 2019, ela só perdeu dinheiro. Ela só perdeu dinheiro. Ela cresceu muito, mas ela só perdeu dinheiro, né?
ela começa a ganhar dinheiro a partir de 2010, praticamente, que ela começa a gerar fluxo de caixa positivo, assim, e sustentável. E ela viu a tecnologia com outra visão, ela viu a tecnologia como eu vou fidelizar o meu cliente, eu vou ter um olhar para fora. E por que eu estou trazendo esses dois exemplos? Porque eu acho que essa definição ela é crítica. Ou seja, você quer tecnologia para quê? É olhar para dentro, olhar para fora, é os dois, mas em que grau é os dois? E eu acho que isso é o grande dilema e a grande confusão que as empresas fazem. Como elas não têm isso definido internamente, o primeiro PowerPoint que aparece, eu quero. Aí o PowerPoint eu quero, e aí você fica essa situação de ciclos, tá? Sobre a perda silenciosa, né, a perda que a gente não consegue medir, eu acho que o grande papel da área financeira, e aí eu vou fazer um extrato melhor que a área de controladoria ou a área de financial planning, que não é toda a área financeira, mas esse bloco específico, eu acho que ele tem um grande papel de estar aplicando tecnologias, ou aplicando análise de dados para ser uma coisa mais genérica, aplicando estatística para gerar insights para a organização. E isso é que eu acho que também se faz pouco, né? A área de financial planning está muito preocupada em orçamento, mas não está preocupada em gerar insights em cima dos dados operacionais que acontecem no dia a dia. Então, e ali é que você acaba encontrando a perda. São pequenos insights que se tem que às vezes trazem retornos altíssimos por pequenos detalhes, né? É, eu acho que essas duas visões, para responder sua pergunta, eu vejo muito dessa forma. Eu acho até que você respondeu até a minha pergunta, porque eu ia perguntar exatamente isso para você. Eu ia perguntar como você enxerga esse papel da liderança, na formação, né, desses times, né, e aí de forma muito mais estratégica e colaborativa, né, principalmente pensando nesse desafio do varejo, né, que precisa ser mais ágil e ter uma visão muito mais integrada. Eu acho que você já até me respondeu, mas eu vou aproveitar aqui. Você enxerga esse papel do CFO de futuro, muito mais, dentro do educador, do do que está levando a informação, do que está levando a os insights ali, mais do que um fiscal de números? Porque, né, a gente tem muito isso, né, esse olhar, é o fiscal dos números, né. Sim, e eu acho que tem muito a ver com nossa primeira conversa de qual é o papel de CFO no final, é o contador das promessas, tá. Eu acho que a gente renega um pouco essa ideia do contador das promessas, mas até quando a gente contrata um funcionário, a gente promete daqui a 30 dias vai pagar o salário dele. Ele trabalha 30 dias primeiro, depois a gente paga o salário dele, né, o contador de promessas. E eu acho que e aí se tornou um contador de números, um fiscal de números, porque ele tinha que garantir que as promessas que estavam sendo feitas iriam acontecer. Mas o mundo, aí eu vou trazer outro framework que as pessoas falaram muito, até está um pouco em desuso, que é o VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto. Eu acho complexo, eu acho que o mundo caminhando para um mundo mais VUCA, eu acho que todo mundo concorda que o mundo vai ser mais complexo e não mais simples, que vai ser mais dinâmico e não menos simples. O fiscal do número não é suficiente para garantir que as promessas vão se acontecer. E aí entra todo o papel de educação, outro papel de sinergia, outro papel de coordenação, entre o papel de trazer esse olhar por dentro para fora, entender que a área comercial é a biruta da organização, não negligenciar isso. Acho que isso é um papel importante, porque quando você fecha isso, você está fechando para onde está mais fácil caminhar o barco, né? E eu acho que esse papel central é, é, é como eu vejo o CFO do futuro. E eu vejo o CFO que realmente entender isso, ele será capaz de trazer muito mais valor para a organização do que o processual de números, né? E delegar tudo para o presidente e para o board, por exemplo, né? Que acaba acontecendo em muitos casos. Muito bom, Leo. Digamos já para fechar, você ao longo
da tua fala, eu consegui, digamos, enxergar ou pegar aspectos bem importantes, como não é tecnologia por tecnologia, é importante que então que o varejista defina e qual é a intenção, para que eu quero essa tecnologia, tendo um olhar tanto interno como externo, ok? Eso que es un punto extremadamente importante. O CFO como esa pessoa educadora dentro da organização, que é um negócio onde cada, cada número conta. Es importante, si bien es cierto, son diferentes áreas que conforman o varellistas, mas acho que esa visión financiera, eso que todo mundo debe ter dentro da organização, não só área de finanças, não? Então, É. também acho que é uma visão bem interessante, o ponto que você coloca. Eh, y también un poco cómo a tecnología conseguiría ayudar. Definitivamente, o sea, acredita que él pode ajudar mesmo, mas um ponto de vista, eu senti que você enxerga ela como mais na ajuda na eficiência, produtividade destes times, que quizás essa varita mágica que va a resolver todos los problemas, ¿no? Eso que te siento como un poco más voltado hacia eficiencia y a operación en sí, que estos mirabolantes, ¿no? Que a veces esos PowerPoint que você menciona, ¿no? Te venden, ¿no? É, André, eu acho que eu concordo com tudo que você falou, né? E eu só acrescentaria mais a questão da quando fala tecnologia, não é, não é uma tecnologia, não é um software específico, né? É, É, é entender que tecnologia é uma ferramenta. Pode ser um martelo, uma furadeira, etc. Mas no final do dia, o que você quer é um furo feito, um quadro colocado na parede, etc, etc, etc. Se você não definir o que você quer fazer, aquelas ferramentas por si só, elas não podem não se encaixar como você tinha pensado e não funcionar. E eu acho que isso é extremamente importante. E a- você está caminhando para um mundo em que, como tudo é digital, tudo está sendo feito por software, né? Como uma frase bem antiga que dizia que o software está comendo o mundo. É, aquelas habilidades do diretor financeiro, de só ser fiscais dos números, eles estão sendo cada vez mais fáceis de fazer o software olhar para aquilo, né? Então, vou pegar um exemplo simples, né? Há 20 anos atrás, eu pegar os dados de uma nota fiscal era extremamente complicado. Aí inventaram um negócio chamado XML. Aí os dados das notas são totalmente simples. Aí, ler um contrato era algo extremamente complicado. Um ser humano tinha que ler um contrato para conseguir entender um contrato e fazer uma ficha explicando o que era aquele contrato. Aí, em 2022, a OpenAI veio, ó, isso aqui, dá para a gente pegar um contrato e fazer a ficha. Então, é por isso que eu vejo que esse papel, e eu não queria usar a palavra estratégica, porque eu acho que essa palavra muito prostituída, mas esse papel de ser a pessoa que entende que seu papel é o papel que é a pessoa que faz as promessas e o que garante que a organização está cumprindo essas promessas e que essas promessas estão alinhadas com o que todo mundo quer. Eu acho que esse é o grande papel do diretor financeiro. Então, no final do dia, quais as promessas que a sua empresa ou a sua organização está fazendo para todos os stakeholders, não só um, mas para todos os stakeholders, para quais elas estão fazendo, seja interno ou externo. E você tem que entender que você é a pessoa que, no final do dia, está garantindo, organizando, tentando garantir que essas promessas vão acontecer. E por você estar tendo esse papel, você tem acesso a um conjunto de dados, a um conjunto de pessoas, que você pode gerar insights e ajudar e retroalimentar o sistema para que aconteça, né? Para que seja mais fácil fazer aquilo. Eu acho que esse é o futuro profissional, e não só do CFO. Eu acho que quanto mais as máquinas, agora vou usar imagina que as máquinas conseguem fazer o papel que a gente precisava ter força braçal para fazer, ou força intelectual para fazer, mais o papel do ser humano vai ser esse. Vai ser de entender a complexidade, organizar as pessoas e trabalhar num pró comum. Está cada vez mais difícil alinhar todo mundo no objetivo comum. Sem dúvida.
A gente está falando aí de 5 gerações trabalhando juntas, também tem esse desafio. Que é inédito, que é inédito. A gente para pra... Pronto, isso é um detalhe importante, Mônica. Assim, vamos até abstrair a história da mulher entrar no mercado de trabalho, mas se a gente voltar 200 anos no tempo, com 50 anos não tinha morrido quase todo mundo. Mesmo quando não tinha morrido, não morreu. Mas não tinha óculos. A vista, todo mundo fala, depois de 40 vezes começa a ficar ruim. A gente esquece que o óculos, por exemplo, o óculos é uma coisa simples, é uma grande revolução. Aqui, exato. Você estendeu a vida. E a gente saiu fazendo várias coisas ao longo do século XX e no início do século XXI que estendeu não só a vida da pessoa, mas estendeu a capacidade produtiva da pessoa. E quando a gente estendeu a capacidade produtiva da pessoa, a gente está nesse primeiro hiato, que é a primeira vez em que um monte de geração está ao mesmo tempo. A gente já está falando da alfa entrando, como estagiário, né? Como menor aprendiz. Então você tem um monte de geração ao mesmo tempo, que nunca aconteceu na história da humanidade, esse monte de geração ao mesmo tempo, e que está gerando vários conflitos, né? Alguns bons, outros nem tanto, porque está todo mundo aprendendo a lidar com isso, né? E isso tá sendo bem interessante, ó. É um desafio e um aprendizado constante, né? Desafio e aprendizado constante. Léo, foi um prazer enorme, enorme. Eu anotei tanta coisa aqui que você não pode imaginar, assim. Não, obrigado. Mas, assim, já ficou para mim um recado, assim, que eu acho inspirador, né? Para quem for ouvir esse podcast. Eu acho que você falou muito que não é sobre cortar as asas, né? Muito pelo contrário, é de dar combustível para esse voo. Acho que você trouxe muito disso, né? Quando você coloca o papel do CFO ali, muito de educar, né? De colaborar, de estar junto ali das áreas. Então, assim, queria agradecer demais sua presença, demais. Acho que foi. Eu queria mais tempo aqui para a gente continuar essa prosa, porque tá boa demais. A gente faz a parte 2 depois, mano. Porque teve tanta coisa ali para trás que eu queria voltar, eu queria perguntar e a gente tem um tempo. Eu também. Eu quero voltar. Então, já fica o convite. Nós vamos fazer parte 2 depois, com toda certeza. Foi incrível, assim. Ótimo, eu que agradeço. Obrigado por escutar o podcast Cliques, Códigos e Checkouts. Esperamos que essas ideias contribuam e impulsionem a sua visão para o presente e futuro do varejo. Até o próximo episódio.